pergunta assim, em que momento que a minha organização está? Em que fase que ela está? E aí vocês vão compreender depois o que isso tem a ver com o negócio social. Então vamos olhar assim, ó. Tem aqui os 4 níveis, tá? Recursos, processos, relações e identidade, vocês já estão craques agora, né, nesse arquétipo. E a gente pode pensar no trajeto de uma empresa desse lado, né, que nem que o Dornelas falou, aqueles 4 momentos, a mesma coisa. E o trajeto de um projeto social, ou de uma ONG, ou uma iniciativa social. De imediato, vocês podem perceber o seguinte. O arquétipo ele tem uma outra qualidade, que ele funciona seja para o indivíduo, para uma organização, para uma sociedade. Então a gente pode olhar esses 4 níveis. Eu e minha namorada, eu posso olhar para esses 4 níveis, eu e minha organização, posso olhar no meu bairro como é que estão esses 4 níveis, posso olhar o Brasil, posso olhar o mundo como é que estão esses 4 níveis. Então ele é um dentro do outro. Então, por exemplo, uma empresa, ela começa ali, normalmente ela vai de baixo para cima, vamos chamar assim. Ela começa com foco em recursos, mas ela também tem processos, relações e identidade. Nessa primeira fase, como o Dornelas falou, os processos têm que ser mais flexíveis, as relações são mais próximas de confiança e a identidade é o dono. Então, a gente chama de fase pioneira. E a pergunta da empresa nessa fase é: como sobreviver e crescer? É o que ele falou, preciso vender. Eu preciso sobreviver e crescer. Vamos dizer que ela passe dessa fase e sobreviva. A próxima será... A gente chama de fase estruturada, ou seja, eu cresci e agora eu preciso dominar essa máquina. Como é que eu domino e controlo essa grande máquina? Porque o dono não consegue mais, antes era uma padaria, agora são 20. Como é que ele vai estar nas 20? Então ele precisa entender o tamanho daquilo e controlar aquilo. Depois que aquilo está superado, ele vai para uma próxima fase, que a gente chama de fase integrada. Ou seja, quando ele chega no limite da fase estruturada, ele entende que ele não consegue mais crescer e se desenvolver se ele não olhar para as pessoas. Porque até agora ele só olhava para treinamento técnico, o saber fazer. Agora tem que olhar para saber se relacionar e fazer junto para ampliar os resultados. A gente chama de fase integrada. Como dar respostas rápidas e personalizadas para as necessidades dos clientes. E ele perde isso na fase estruturada. No início é o próprio dono que atende. Quando cresce muito, fica a comunicação de massa. Aí na fase integrada, peraí, deixa eu olhar de novo para o cliente, eu quero dar um atendimento personalizado para ele e quero que as pessoas estejam felizes aqui dentro, as equipes não estejam em conflito e que todo mundo tenha valores em comum, né, que tenha harmonia, né, e a empresa vai chegando nessa fase. Algumas empresas estão, e aí tem pode passar, algumas empresas estão chegando nessa fase agora que a gente chama de autoconsciente, que tem a ver com o eu e com o foco em identidade. Que aí é que ela faz a pergunta, só aí ela faz a pergunta: qual a contribuição e impacto do meu negócio no mundo? Então, empresas que a gente conhece, por exemplo, como a Natura, que estão olhando muito para isso. Lógico que tem impulsos lá de responsabilidade social que podem começar desde o início, mas é só depois que ela se consolida, que ela olha para dentro, que as pessoas estão bem, se relacionam bem, estão felizes, estão satisfeitas com o processo, que elas vão estar, e aí? Vamos expandir os muros da empresa e vamos olhar quem está em volta. E aí, nessa fase de identidade, são perguntas assim: quais os valores que o meu fornecedor tem de organização? Será que eles impactam o meio ambiente? Peraí, eu não vou escolher só o fornecedor por custo, eu vou escolher fornecedor por relacionamento, por valores parecidos e que tenham práticas sustentáveis parecidas com a que eu quero ter. Meu cliente, o que ele vivencia ao comprar ou experimentar meu produto? Será que mensagem que ele tem? O que acontece com a embalagem disso? Então a preocupação se amplia. É como se ela realmente assumisse a responsabilidade pelo impacto que ela tem. Ela quer ampliar essa atuação e ter mais qualidade no que ela faz. Então as empresas tem muitas que estão começando a chegar nesse nível. Lógico que tem muitas empresas hoje que estão na fase pioneira, estruturada, integrada, mas é como se fosse um movimento de mercado, onde hoje em dia, a gente olha assim, lá nos anos 50, impulso industrial crescendo, muito essa questão dos recursos, depois nos anos 70 o mercado estava vivenciando essa fase estruturada, então reengenharia, downsizing, né, como é que a gente pode melhorar processo. Aí chegou numa época, anos 80, 90, liderança, motivação, fase integrada. E veio meio desconectado, você pode abraçar a árvore, tarará, né, ficou meio desconectado, assim, hoje já está mais integrado. Mas quando surgiu, né, essa fase integrada para o mercado, estava meio desconectado.
E hoje a onda de sustentabilidade, que tem a ver como se a própria sociedade estivesse puxando. Isso aí, empresas, vamos evoluir para essa fase, né? Dar esses passos, como um degrau para o outro. Vamos evoluir para chegar lá, para cuidar do que está em torno. Tá? Ao mesmo tempo, um projeto social ele faz um movimento ao contrário. Então ele começa numa fase ideológica, ele começa pela identidade. E a pergunta dele é, o que mudar no mundo e qual a melhor forma de fazer? E nessa fase é muita reunião e muito bate-papo. Discussão, discussão, discussão. Às vezes nem começa, fica só na discussão. Se ele evolui, aí vai para uma próxima fase, que a gente chama de mobilizadora. Onde atuar concretamente quem se voluntaria nessa causa. Não tem recurso. Vocês podem ver que ali a empresa aqui normalmente fala assim, tá, recurso, mesmo que eu não tenha, eu vou gerar. Agora o ponto é gerar recurso. Ali começa sem recurso, começa com ideia, ideais. Depois, na fase mobilizadora, relações, juntar gente. Não importa a competência da pessoa, importa quem tem vontade de ajudar. Nessa fase, todo mundo é parceiro na ONG, né? Então a ONG está... conhecer uma outra organização, uma pessoa legal, já vai botar no site que a pessoa é parceira, que legal. Então o site está lindo, você vai lá, é um prédio, uma salinha caindo aos pedaços, né? Então no quarto de trás da casa do cara, mas o sonho é tão grande que quando ele fala parece que é uma organização de 10 mil pessoas. Então o tamanho da organização é o sonho. Se ela evolui, se ela não morrer, aí vai para uma fase competente. Sempre o maior desafio é passar da recursos, processos para relações de identidade, por exemplo, em empresa, porque é de uma coisa concreta para algo subjetivo. Da ONG também o maior desafio é sair do subjetivo, identidade e relações, e ir para o concreto, que agora é projeto, fase competente. Que projetos farão a mudança acontecer e quais competências precisamos? E aí também, né, no mundo a gente vê esse movimento, né, já há algum tempo, de profissionalização do terceiro setor. Então chega de mobilizar a política pública, vamos falar de projeto. E por último, a organização ela chega na fase autossustentável, né? E é o mesmo auto. Um é para autoconsciente e o outro é para autossustentável. Mas é olhando para si de forma integrada. Quem eu sou e como é que eu interajo com o que está em volta. Então, como nos sustentar e ampliar o nosso impacto a partir do know-how desenvolvido. Aí ela desenvolveu uma que se fala hoje em dia tecnologia social, alguma coisa que ela sabe fazer única e que ela vai conseguir expandir pela própria atividade dela. Ela consegue se remunerar pelo que ela faz, e não por mantenedor, por alguém que dá dinheiro de fora. É interessante porque no final das contas, elas estão indo para o mesmo lugar, vocês percebem? De qual é a minha competência e qual é o meu papel no mundo, e como é que isso faz eu me sustentar. A pergunta final acaba sendo essa. Só para complementar, também o mercado ou a sociedade seguiu esse movimento nessa trajetória. Então teve uma fase do mundo de fase ideológica. Capitalismo ou socialismo? Aí ficou essa discussão. Bom, aí capitalismo. Aí fase mobilizadora. Políticas públicas, pesquisa, onde era só pesquisa. Vamos entender a situação do mundo. Pesquisa, tem a ver com essa fase. Aí depois teve outro movimento. Não adianta só pesquisar, vamos fazer. Fase competente. Profissionalização do terceiro setor, captação de recursos. E hoje em dia se fala muito na tecnologia social, que eu consigo cobrar pela competência que eu desenvolvi a desenvolver algo social. Então esse é um arquétipo que está por trás. E são gestos diferentes, caminhos diferentes, mas chegam no mesmo lugar, nessa organização integrada. Por que eu trouxe essa imagem? O negócio social, ele é um fenômeno que agora no mundo ele está começando a encontrar terreno fértil, porque ele faz esses dois caminhos ao mesmo tempo. Então é como se o negócio social, quando vai nascer, ele faz duas perguntas. O que eu quero mudar no mundo, qual a melhor forma de fazê-lo e como sobreviver e crescer, que produtos eu tenho para isso. Aí ele evolui, aí ele faz as duas perguntas ao mesmo tempo. Né? Onde atuar concretamente, quem se voluntaria e como dominar e controlar essa grande máquina. As duas ao mesmo tempo. E ele vai crescendo de cima para baixo, de baixo para cima. Ao mesmo tempo que ele tem uma atividade produtiva, a atividade produtiva em si, a forma de construir ela, desenvolve as pessoas e a comunidade que estão inseridas nesse processo. Esse que é o grande arquétipo que está por trás. Deixa eu ver. Aí vamos passar porque esse eu já falei, porque senão vai ficar muito chato, gente. Mas eu já comentei isso. Depois eu posso estar disponibilizado para vocês, para quem quiser. Eu acho que tem mais um depois. Isso aqui é da sociedade, né? Aí o último que eu queria trazer para ir conversar mais com vocês, e ouvir perguntas,
por que também é um terreno fértil, isso em termos de gerações? Ou seja, falar disso nos anos 50, quem ia entender disso, que a gente estava falando disso? Hoje é um momento propício, principalmente para as gerações de 15 a 20, 25 anos, é algo que você fala, eles entendem. Não tem nem que você explicar muito. A gente está aqui já fundindo a cabeça, prestando atenção, para eles é natural. É como se isso já existisse. Por quê? Se a gente pensa assim, 1950, né, impulso da industrialização, foco em recursos, como transformar matéria-prima em produtos. A geração Baby Boomers. Qual é o valor, a consciência dessa geração? O trabalho dá valor ao homem. O trabalho é sacrifício. Eu conquisto com o meu próprio esforço. Eu busco segurança e patrimônio. Vínculo empregatício, consciência do empregado. Se a gente olha para a palavra emprego, que palavras tem na palavra emprego? Tem duas palavras, né? Emprego, né? Emprego. Ou seja, se eu fico ali escondido e ninguém me emprega, eu não faço nada e não dou problema, porque eu tô ali, né? Meu salário está garantido. Então, para ter um empregado, você precisa de alguém para empregar. Ou seja, um líder autocrático que dá as ordens. Senão o cara não faz nada. Porque esse é o nível de consciência. Né? E nessa fase, o foco é, eu preciso de segurança. Eu acabei de sair de um mundo em guerra e eu preciso minha casa, comida, eu preciso de segurança. E a gente compreende essa consciência dessa geração. E tem que ter gratidão, porque só essa base que vai dar a capacidade da gente dar um passo à frente. E a gente fala dos anos 70 de uma próxima geração, onde no mercado tem lá engenharia, downsizing, né, processos, como fazer mais qualidade, menos tempo. Aí vem a geração X. E aí processo tem a ver o quê? Competência, tarefa, profissionalismo. E aí vem o movimento feminista, no sentido de mulheres têm igual potencial. Tem homens com nova visão, percebendo não é o... Antes era um mundo muito masculino, os homens é que dão as ordens. Agora não, peraí, vamos ver quem é competente? E nessa época, imagina a revolução interna, né, que teve que existir de consciência para poder igualar isso. Valor da competência e resultados. Então, qual é o tipo de consciência e a palavra que surge? Né? A palavra que se fala não é mais empregado, é funcionário. Que palavra que tem dentro de funcionário? Função, ofício, função, profissão. Então, o valor pela minha função. Mas é assim, eu sou o melhor padeiro do mundo. Fui contratado, fui lá, fiz o melhor pão do mundo, tchau, fui embora. Cumpri o meu papel. Fiz o meu processo. Ponto. E o líder que precisa é o líder gerente, que vai gerenciar diversas funções para chegar em certo tempo, em certo resultado. Né? Bom, aí vem os anos 80, e vem essa onda 80, 90, né? Mas o impulso da motivação, equipe, liderança, foco em relações. Então, como integrar pessoas aos processos, gerando maturidade e autonomia de decisão. Aí já começa a ter um outro tipo de relação. Aí a geração Y, que começa na verdade é onde as gerações vão nascendo, tá? A geração Y, qualidade de vida. Então, peraí, meu pai, meu avô, ele se matou para trabalhar a vida inteira. Agora ele, olha, não, eu não quero. Primeiro é qualidade de vida. Eu quero estar bem, nada de me matar de trabalhar. Quero buscar equilíbrio entre trabalho, família, saúde, estudo, lazer. E aí o confronto, imagina, quem tem a consciência da geração Baby Boomers chega lá e vai gerenciar alguém que está na geração Y entrando na organização. Rapidinho, geração Y nasceu, né, chegou dentro da organização, é muito confrontado, não preciso disso não, tchau, tá? Porque se você não me paga, eu sei onde quem vai me pagar, eu sei a minha competência, então eu quero do meu jeito, é mais ou menos assim, eu vou buscar do meu jeito. E aí surge essa consciência de colaborador, que é além do funcionário. Eu tenho um vínculo empregatício, eu tenho uma função, mas eu olho além, eu busco colaborar, perceber o que está em volta, eu amplio minha visão. E aí é um líder o quê? Facilitador. É aquele líder, até o gerente eu dou resposta. Esse é o problema, essas são as soluções, você faz isso, você faz aquilo, daqui a uma semana a gente se vê. Como é que é o líder facilitador? Gente, qual é o problema? Quais são as soluções? Quem quer fazer o quê? Quanto tempo vocês acham que dá? Olha, mas tem uma demanda lá de diretoria, vamos reduzir, vamos ampliar, como é que a gente faz? Acordou, beleza, fechou, daqui a um mês a gente se vê. Estou aqui para ajudar, estou aqui para facilitar. Só que para lidar com isso tem que estar com essa consciência. Só que essa consciência também tem a consequência de maior liberdade, maior autonomia, às vezes uma maturidade precoce